Tipos de parede, massa e textura. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina introdutória de tecnologia dos materiais e sua aplicação. Essa é uma disciplina inicial que vai introduzir você dentro de diversos conceitos, nomenclaturas e técnicas de aplicação. Veja, o nosso objetivo aqui é mostrar para você que se você um dia especificar um revestimento para suas obras, você vai saber corretamente como fazer isso, onde aplicar esses revestimentos e as formas corretas de fazer isso. Eu sou o João Pessuto, serei o seu professor nessa disciplina de tecnologia dos materiais. Nessa disciplina vamos conhecer os diferentes tipos de bloco, massas e revestimentos, diferentes tipos de tinta, texturas e suas aplicações. Depois vamos conhecer um pouquinho sobre as paredes de gesso e placa cimentícia. Nada melhor do que começar essa disciplina falando dos diferentes tipos de bloco que você pode utilizar ou até mesmo encontrar durante as suas reformas. Será que todas as paredes podem ser demolidas? Será que você, ao encontrar uma parede de bloco de concreto, pode demolir essa parede? A maior parte das paredes encontradas hoje no mercado brasileiro são compostas de blocos cerâmicos. Blocos cerâmicos são os mais tradicionais encontrados na construção brasileira. São blocos que possuem diferentes medidas e diferentes aplicações. Esses blocos são muito utilizados na construção brasileira, pois são flexíveis, podem sofrer adaptações e quebras sem muito prejuízo para a estrutura do seu prédio. Blocos de concreto são diferentes, normalmente muito mais normatizados e eles são estruturais, ou seja, são portantes. Um bloco de concreto segura a sua arquitetura e ao segurar a sua arquitetura, você não pode quebrar esse bloco em hipótese alguma sem verificar que isso não terá um abalo estrutural para a sua arquitetura. Os blocos de concreto não permitem muita flexibilidade para o seu projeto, como os blocos cerâmicos. Você não pode quebrar esse bloco para fazer adaptações. Então, todo o seu projeto tem que ser pensado para encaixar um bloco inteiro. Então, perceba a dificuldade e a complexidade de se projetar com blocos portantes. Outro tipo de bloco são os blocos maciços. Os blocos maciços possuem uma gama muito maior de tamanhos, tipos, cores e composições. Possuímos blocos tipo bico de papagaio para cantos, plaquetinhas para revestimentos, colonial normal, que muda a cor, por exemplo, para o seu colonial vermelho, vermelho mesclado. Então, a escolha desse tipo de bloco é totalmente pessoal pela estética que você quer aplicar para a sua arquitetura. Os blocos maciços também possuem uma característica estrutural se forem utilizados para isso. Porém, a sua resistência é bem menor do que um bloco de concreto. Então, sempre tenha atenção na sua obra se a aplicação dessa parede não está exercendo um apoio estrutural na sua arquitetura. A junta a seca é uma estratégia de assentamento das plaquetas e das plaquetinhas. Assentar uma parede com junta a seco é puramente uma decisão estética. Então, o seu funcionário passa uma massa apenas atrás desse bloco maciço e o cola de tal forma que pelas laterais desse bloco não existe massa e ele dá um aspecto estético desconectado ou apenas empilhando um bloco sobre o outro. Um exemplo dessa junta seca é nessa imagem. Perceba como a impressão que os tijolos maciços aqui estão apenas empilhados, porém a massa atrás desse tijolo é o que o segura na parede inteira. Esse tipo de revestimento ele é criado com as plaquetas e não necessariamente com o tijolo inteiro. Vamos então para uma parede de gesso acartonado. A parede de gesso acartonado é um recurso muito bom para os seus projetos. É feita toda uma estrutura de aço galvanizado, onde essa estrutura forma a sua parede e você vem parafusando uma placa de gesso sobre essa estrutura de aço galvanizado. Isso é o que a gente chama de parede de placa de gesso.
É muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas falando parede de drywall. Drywall é marca, não necessariamente a sua placa é da marca drywall, mas você consegue então fazer uma parede de gesso acartonado. Essa parede de gesso acartonado tem diversas vantagens. Qual é a vantagem? Praticidade, rapidez, obra limpa, velocidade. Entenda que a praticidade disso é muito boa. Se um cano quebra, basta você fazer um recorte nesse gesso, consertar e colar novamente esse recorte com uma massa de gesso. Existem 3 tipos de placa de gesso: a normal, a resistente à umidade, ou RU, e a resistente a fogo, ou RF. A utilização dessas placas vai de acordo com a sua necessidade. Apesar das placas de gesso terem um preconceito muito grande ainda em países como o Brasil, ela ganha cada vez mais espaço, principalmente em áreas molhadas. Um recurso muito legal que você pode fazer é o preenchimento desses espaços da placa com mantas específicas para aumentar a resistência térmica e a resistência acústica. Essas 2 mantas mais utilizadas são as lãs de rocha e as lãs de vidro. Esses 2 materiais existem aplicações distintas. A lã de vidro, ela se enquadra melhor para isolamentos acústicos e é muito mais utilizada para forros de drywall, por ser mais leve que a lã de rocha, que então é utilizada dentro das paredes. Esses 2 materiais, eles possuem grande resistência e auxiliam a sua parede de gesso. Eu quero que você perceba nessa imagem que os montantes de aço galvanizado possuem buracos entre eles. Esses buracos possuem uma atribuição especial. Eles são feitos especificamente para a passagem de elétrica e hidráulica quando necessário. Bom, só que mesmo assim, apesar da gente ver um crescimento muito grande do gesso acartonado, a utilização dele em áreas externas ainda é vista com muito preconceito, independente da existência de placas resistentes à umidade. O que se mais usa é uma placa chamada placa cimentícia, o que torna ela muito mais resistente a áreas externas e intempéries. O sistema de colocação dela é idêntico, se constrói uma estrutura de aço galvanizado e se parafusa essa placa e dá o acabamento final. Massas e pinturas, vamos conhecer um pouquinho desses 2 elementos e entender a aplicação de cada um. Bom, mas para a gente começar, eu preciso embasar vocês no quê? Uma vez que eu termino de colocar o meu bloco, seja o meu bloco de cerâmico, o meu bloco de concreto ou o meu bloco aparente, eu tenho que promover uma camada de chapisco, emboço, reboco. Bom, o que é isso? Imagina o seguinte, uma vez que você colocou o seu bloco, se você pode simplesmente pintar? Não, porque senão você gastaria muita tinta para esconder aquele bloco e por muitas vezes nem esconderia, porque o bloco teria uma certa ranhura. Eu posso simplesmente passar uma massa corrida no meu bloco? Não, porque o bloco muitas vezes ele é liso. Se você tenta colocar um revestimento nesse bloco direto, como ele é liso, o que vai acontecer é que esse revestimento ao longo do tempo vai escorregar. Então repare na imagem que o procedimento depois que o bloco está colocado é passar um chapisco, ou seja, uma superfície de massa extremamente áspera. Em seguida é colocado uma outra superfície, obviamente depois de seco, chamada emboço, que é uma massa um pouquinho menos áspera. E em seguida se passa uma massa menos áspera ainda chamada reboco, ou seja, com esse reboco, por ser uma massa com areia fina, ela vai dar um acabamento melhor. E aí sim entra-se com a massa corrida e em seguida com a tinta. Então vamos gravar tijolo, chapisco, emboço, reboco, massa e tinta. Todas essas camadas são necessárias para dar um acabamento correto, um bom acabamento na sua parede. Tá, e aí depois que eu termino o meu reboco, que é uma massa fina, eu ainda preciso fazer alguma coisa ou eu posso pintar? Não, você não pode pintar, você tem que passar uma massa corrida. Só que a gente tem várias massas corridas no mercado. A gente tem a massa corrida acrílica, que ela é resistente a áreas externas. A massa corrida PVA, que é para áreas internas. A massa plástica, que ela tem características de colagem, então se eu quiser colar um vaso sanitário no chão, eu consigo usar essa massa plástica.
Uma massa multiuso, que é muito parecida com a massa PVA, só que ela permite que eu rompa algumas etapas do processo para ir mais rápido. Obviamente, ela é mais cara. A massa para madeira, que é para regularização de madeira, não é tão aplicada na nossa construção. E a massa para calafetar. A massa para calafetar ela é uma massa extremamente flexível, onde você preenche um buraco, uma fissura, uma ranhura da sua parede eventualmente e consegue aí sim pintar, ok? No geral, quais são os dois tipos de massa que a gente mais trabalha? Acrílica e PVA. PVA para áreas internas, acrílica para áreas externas. Existem, da mesma forma que existem vários tipos de massa, existem vários tipos de tintas. Então nós temos a PVA, que é a mais básica, que é a base de água, ela é uma tinta extremamente utilizada para áreas internas. A acrílica também é uma massa à base de água, porém ela é muito mais interessante ser colocada numa área externa, ela aguenta muito mais áreas externas e não desbota. O esmalte sintético é um dos tipos de tinta desenvolvido para aplicações em superfície de ferro ou madeira. Ela dá um ótimo acabamento, mas normalmente dá muito trabalho de utilizá-lo. Verniz, para fazer um acabamento em uma madeira, e o tinta epóxi. A tinta epóxi é uma das tintas mais resistentes que existem. Ela pode ser tanto à base de solvente quanto à base de água. E qual é a ordem que você tem que fazer na sua obra? A ordem é teto ou forro, paredes, portas, janelas e rodapés. Se você sai pintando rodapé primeiro ou pintando a parede, você concorda comigo que quando o seu pintor for pintar o teto, muito provavelmente ele vai sujar as paredes. Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: tintas com brilho, fuja, ok? É muito difícil de você conseguir utilizar tintas com brilho ou semibrilho em uma obra. A maior parte das vezes você vai conseguir produzir uma obra com muito mais qualidade utilizando as tintas foscas. Por quê? Tudo que brilha, que estiver em uma parede, vai ressaltar erros, ok? Tinta com brilho, ela vai ressaltar imperfeições da sua parede. Fique nas tintas foscas e assim você nunca vai errar. Texturas são massas que nós podemos aplicar principalmente em áreas externas, porque elas vão ter uma aplicação muito boa e uma resistência muito boa na sua fachada. Uma das mais conhecidas hoje em dia é o que a gente chama de cristal. O cristal nada mais é que uma massa que tem pó de mármore ou pedriscos que promovem um brilho. Só que existem técnicas corretas para você utilizá-la e principalmente o seu fornecedor, dependendo do seu fornecedor, vai dar uma diferença muito boa no seu cristal. Eu já apliquei um cristal de R$70 a barrica e ele foi muito diferente de um cristal de R$120. Tem muita diferença, tem qualidade. Às vezes um brilha mais do que o outro, dá um acabamento melhor do que o outro, um às vezes mancha e precisa de mais aplicações e o outro não. Então, primeira dica que eu dou para você se você for trabalhar com cristal: ache um bom fornecedor de cristal e desconfie de cristais abaixo de R$70. Eles não são muito bons. A segunda dica que eu dou quando você for trabalhar com textura é o seguinte: e esse brilho, como que eu chego nele? Lógico, se o seu fornecedor não tem um bom cristal, esse brilho vai demorar para aparecer. Primeira coisa que você pode fazer para esse brilho aparecer: depois do processo de aplicação, já com essa parede seca, você pode passar uma escova metálica. Essa escova metálica vai auxiliar que o seu cristal perca um pouco dessa tinta e comece a brilhar mais rápido. Óbvio que você vai ter que contratar um pintor para passar essa escova metálica. A segunda é que muitos fornecedores vendem separado o cristal, o granulado, de um outro material sintético que faz brilhar. Então você compra ele separado. Então você primeiro aplica o material com esse pedrisco e depois você vem com uma espécie de tinta que vai brilhar, que vai auxiliar o brilho dessa parede. Então, cuidado, minha dica é que você frequente e visite lojas que vendem esse tipo de material e peça ajuda para o seu fornecedor e peça comprovação da qualidade desse material. E um outro tipo de textura que também é muito utilizado é o grafiato.
O grafiato segue mais ou menos a mesma linha da textura tipo cristal e ele, ao passar essa massa, ele vem com uma colher de pedreira, ele vem com uma espátula e ele vai criando esses tipos de padrões de superfície e, novamente, a utilização dessa textura cria para você uma fachada muito mais interessante e, consequentemente, muito mais resistente a intempéries. Porém, pessoal, toda aplicação de textura, toda aplicação de massa se recomenda passar um fundo preparador. O que é um fundo preparador? Um fundo preparador é um líquido que você aplica na parede antes de aplicar a massa ou antes de aplicar a textura. Ele vai de alguma forma aglutinar e fechar os poros dessa parede e, consequentemente, vai deixar a sua superfície muito mais uniforme.